Seja muito bem-vindo a este espaço sagrado de reflexão. Hoje falaremos de um tema profundo, urgente e necessário. O bem e o mal, forças invisíveis que moldam nossa jornada. Imagine por um instante que cada pensamento seu seja regado, como uma semente. Alguns florescem em luz, outros germinam em trevas. Nesta palestra de Maíse Braga, descobriremos como o mal pode surgir não apenas de intenções malignas, mas também de ações e escolhas que parecem inofensivas. Você já sentiu o peso de um rancor ou de uma palavra impensada que fez sua paz se estremecer? Já se perguntou se tudo que viveu, mesmo os sofrimentos, não seriam chamados da alma para o despertar? Fique comigo até o fim, pois vou te ajudar a enxergar essas sutilezas que podem estar moldando sua vida hoje. Quero que se inscreva, deixe seu gostei e compartilhe este momento. Afinal, cada reflexão tem o potencial de mudar destinos. Meninos encarnados e desencarnados, que hoje os há em enorme número aqui na nossa plateia, o tema é o bem e o mal. Vamos comentar algumas perguntas rápidas do Livro dos Espíritos sobre esse tema. Antes de qualquer coisa, quem ainda não assistiu o filme sobre Kardec, vá para assistir. Prestigie Kardec. Ele morreu em 1869. Precisa do nosso apoio. Um amigo disse, é um filme um pouco parado. E eu lembrei que Kardec não foi um dos Vingadores. Eu assisti o filme dos Vingadores. 3 horas depois você sai aniquilado, né? Eu não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas eu saí arrasada dos Vingadores. Arrasada. E, no entanto, saí muito bem de Kardec. Porque a história, o filme, é perfeitamente fiel a tudo que aconteceu. E traz, inclusive, aspectos muito pouco conhecidos da luta de Kardec. E, principalmente, o quanto a Mélie, sua esposa, 13 anos mais velha do que ele, já era uma mulher da nossa época. Porque, mais de uma vez, por 1000 motivos, ele pensou em desistir da tarefa. E ela não deixava. Então, vocês percebem que em todas as facetas da humanidade, em todas as épocas, um homem, quando tem uma mulher ali do lado, ele se descobre. Por isso que a maioria dos homens deveria desencarnar antes das mulheres. Porque eles sozinhos são, assim, completamente hebetados. A mulher vive bem sozinha, viúva. O homem não. A maioria deles fica complicadíssimo. Tive uma amiga há muitos anos, e já está desencarnada há muitos anos. O pai e a mãe eram um exemplo para nós, que éramos meninos da época da mocidade. Porque eram aquele amor da vida toda. Meu Deus do céu! E a gente ficava pensando, meu Deus, quem morrer primeiro, o outro vai junto. Ela morre primeiro. Os dois já eram velhinhos. Ele ficou. Na hora que nós fomos ao velório dela, olhamos para ele com aquele olhar, meu Deus, coitado. Mês que vem, a gente vem no velório dele. Porque, com certeza, um não viveria sem o outro. Ela era filha única. O pai a chama 1 semana depois da morte da esposa, mãe dela, para contar que ia se casar novamente com uma namorada 18 anos mais nova que ele tinha há vários anos. Vocês imaginem para nós, que tínhamos 16, 17 anos, aquela coisa que só a juventude nos traz de sonhar, foi uma facada no peito. Nós passamos muito tempo sem acreditar que o amor existia. Essa é que é a verdade. Mas, em geral, um homem com uma grande tarefa precisa ter uma mulher ao seu lado. E, claro, quando eles se apaixonaram, ele foi à casa dos pais dela e ela estava sentada ao piano tocando. Quando os dois se viram, ele, 13 anos mais novo, foi aquela faísca, aquele amor para toda a vida. E quando Kardec desencarna em 1869, de um aneurisma, que ele já tinha sido alertado pelos espíritos que tinha, ela assume o trabalho de continuar divulgando doutrina espírita em toda parte.
e fez isso até a sua morte. Ela morreu velhinha, mas com certeza o coração dos dois estava entrelaçado para sempre. Na pergunta 630 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta dos espíritos foi: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Hoje, nós todos, aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, temos a perfeita noção disso. Nós sabemos muito bem quando aquilo que nós fazemos não é bom. A nossa consciência já está desperta há bastante tempo. Mas muitas vezes nós confundimos o bem. E ele vai colocar isso aqui mais para frente. Às vezes nós imaginamos que estamos fazendo o bem em alguma situação, em alguma circunstância, para alguém, mas aquele bem não é um bem verdadeiro, não é um bem para aquela hora. E por isso, às vezes, vemos frustrados os nossos desejos de realizar determinadas coisas, porque ainda não é a hora daquilo vir para as nossas mãos ou possibilitarmos isso ao outro, em que haja, na ocasião, na situação, um verdadeiro benefício. Mas o mal, esse nós sabemos. Porque até hoje, quando às vezes temos um dia em que nada deu certo, os nossos desejos ao final daquele dia não são os mais positivos. Quantas vezes invejamos o outro sem conhecer nada da vida dele, simplesmente porque achamos que ele tem uma vida mais fácil ou melhor que a nossa. Esquecidos de que o ensinamento do mundo espiritual é de que as dificuldades, aquilo que não acontece, aquilo que se frustra, que é o verdadeiro ensinamento, que a nossa alma sempre pede para ter cada vez que mergulha na carne. Por isso, é claro que aquele que mal saiu do primeiro estágio do seu processo evolutivo e mal tem consciência, não sabe discernir o que é bom do que é mal. Mas com o passar do tempo, e para isso são as experiências milenares que nos ensinam, nós vamos percebendo claramente onde nós podemos ser bons e onde aquilo que é mal e que ainda vive dentro de nós, embora nós não admitamos, essa é que é a verdade, porque em geral nós dizemos que a doutrina espírita, ou catolicismo, ou budismo, qualquer que seja a nossa religião, já nos transformou. Mas nas horas em que as provas aparecem e que é preciso demonstrar o quanto nós estamos transformados, muitas vezes o mal de ontem ainda domina o nosso espírito. E quantas milhões de pessoas chegaram à Terra com tarefas positivas e, no entanto, fracassaram. Nós mesmos, milhares de vezes, muitas e muitas encarnações, saímos sempre do mundo espiritual com a ideia de que vamos vencer, mas o fracasso surge pela nossa própria dificuldade em seguir. Porque ninguém, e aqui os espíritos dizem, ninguém vem do espaço para progredir na possibilidade de fracassar. Ninguém. Portanto, quando há o fracasso e a alma tem que retornar ao mundo espiritual para planejar tudo de novo, e aí haverá mais dificuldades, porque também não dá para todas as encarnações você viver as mesmas facilidades. A coisa vai ficando mais apertada, porque você desprezou as tarefas, desprezou as possibilidades. Então, agora fica mais difícil. E eu tenho certeza que é por isso que a humanidade hoje encarnada, e somos mais de 7 bilhões dentro de um corpo de carne, está vivendo uma época decisiva porque não dava mais para nenhum de nós deixar de encarar a si mesmo. Cada um dentro do seu universo tão particular, estamos vivenciando as nossas provas, estamos vivenciando os nossos sonhos que não se realizam. E feliz de você se esse dia da frustração do seu sentimento ainda não chegou. Mas se prepare para ele,
porque nenhum de nós saiu do espaço também para viver plena felicidade, porque nós somos o passado em forma de presente. Na pergunta 632, ele pergunta: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? É sempre uma dúvida que a gente tem. Será que se eu ajudar fulano eu vou estar fazendo o bem de verdade? Será que fulano não precisa passar por essa prova? Porque nós não podemos passar por prova, mas nós adoramos ver o outro passar. Adoramos o discurso. Não, fulano, eu te entendo. Mas isto que você está atravessando é uma provação que você tem que atravessar. Mas quando chega a nossa hora, muitas vezes o berro é geral. E os espíritos responderam: Jesus vos disse: vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Como é que nós complicamos tanto a nossa existência eterna quando, em contato com Cristo, ele nos disse simplesmente tudo. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele sabia o quanto nós nos gostávamos, no nosso egoísmo, na nossa vaidade. Então, ele foi direto, na fonte. Faz ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Mas nós temos critérios para o outro, muitas vezes. Eu não simpatizo muito com fulano porque ele não pensa igual a mim. E nós estamos vivendo dias em que, se você pensa diferente do outro, ai de você se você falar. Dependendo de quem é o outro, a coisa fica difícil. Eu confesso a vocês, eu faço palestra há quase 46 anos. Eu nunca recebi conselho das pessoas para ter cuidado com o que eu falo. Até porque isso aqui não sou eu sozinha, mas tenho recebido. Maíse, cuidado com o que você fala. Maíse, olha lá o que você vai dizer. Maíse, olha lá, alguém pode te processar. Eu digo, gente, vão me processar porque eu falo de Jesus? Mas alguém outro dia me lembrou. Maíse, que é coisa mais revolucionária e complicada do que falar de Jesus? Nos dias de hoje. E é verdade. Quantos séculos de perseguição religiosa o mundo viveu porque não se admitia que se sentisse, que se acreditasse de forma diferente. Nós viemos de tudo isso. E agora que a nossa mente pode estar livre para fazer o que quiser, para desejar o que quiser, para sonhar o que quiser, para acreditar no que quiser, claro, conhecendo que tudo volta para nós, que as consequências serão nossas, começam as dificuldades. E é isso que, com certeza, a humanidade, de alguma maneira, vai tentar solucionar. Na pergunta 636, ele perguntou: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E a resposta dos espíritos foi: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem, e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Portanto, o bem é sempre o bem, e nós o conhecemos. É quando a vida em torno de nós se torna mais positiva. É quando a nossa presença, a nossa palavra, o nosso olhar diz ao outro de esperança, de dias melhores que virão, malgrado todas as situações difíceis que nós vamos ter que encarar. Ora, ainda na década de 70 do século passado, Emmanuel dizia a Chico Xavier sobre esses tempos que nós estamos vivendo: o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem lutar. E nós estamos vivendo exatamente esse momento. E o problema é que o bem e o mal também estão lutando dentro de nós. O homem velho precisa morrer para que o homem novo nasça. Só que a briga está grande, porque nós ainda ficamos na dúvida.
Será que fulano vai passar por cima de mim? Será que eu vou deixar de ter as condições materiais que eu almejo se eu for um bobo? Se eu ceder o meu lugar? Se eu ensinar o que eu sei para os outros? As pessoas nunca estiveram tão avaras das coisas que sabem, egoístas. O velho egoísmo de todas as nossas vidas anteriores ainda está dentro de nós. E ele é a grande chaga da humanidade, como disseram os espíritos a Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos sociedades, civilizações, países que vivem para si mesmos e não querem contato com nada nem ninguém que lhes cause algum tremor à vida aparentemente fácil que passaram a ter. E é por isso que os espíritos dizem que nós, brasileiros atualmente encarnados, somos os europeus de vidas anteriores, que exploramos povos, que exploramos países, para quem a morte dos outros não significava nada. Temos 200 anos de dívida com os escravos, que resgataram, sim, débitos de outras vidas, eles mesmos, antigos romanos, orgulhosos da época do Cristo e até anterior a ele, e que vieram com a pele escura para o Brasil, convidados pelo próprio Cristo, para resgatar os seus débitos e, numa mistura de raças, fundar o nosso país. Entretanto, ai daquele por quem o escândalo vier. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E os espíritos dizem que, como sociedade, nós, brasileiros de hoje, temos também essa dívida com tudo que se passou nessas terras durante os 200 anos de escravidão. Por isso, a nossa vida não vai ficar fácil daqui para frente como nós imaginamos. Eu não vou ganhar, eu não vou jogar na Mega Sena não, porque eu sei que o dinheiro virá. Eu tenho um amigo que diz que a verdadeira mentalização é quando você diz: o dinheiro não está na minha conta, mas está vindo. Isso é que é mentalização. Porque se você não faz absolutamente nada, o dinheiro não vem. E se você é como eu, preocupado com isso, outro dia o gerente do Banco do Brasil me telefona. Dona Maíse, meu nome é Eduardo. Sou o novo gerente da sua conta. Eu nem preciso dizer a vocês que meu espírito saiu do corpo. Nunca um gerente do Banco do Brasil tinha me ligado. E eu já pensei logo, fiz alguma bobagem. Nem cheque especial eu tenho, mas devo ter feito alguma besteira. E ele: não, senhora, é que estamos inaugurando uma nova fase do banco. Então, estou entrando em contato pessoalmente para dizer que qualquer coisa que a senhora precise, me procure. Eu mal consegui balbuciar obrigado. Tamanho meu choque. Né? E ainda cheguei a comentar com ele: olha, meu filho, essa nova postura deve estar funcionando, porque nunca me telefonaram, nem para o bem, nem para o mal. Kardec continua perguntando a pergunta 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E a resposta dos espíritos foi: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Aí é que complica para nós, porque não basta só não fazer o mal. O bem que nós não fizemos também doerá no nosso coração. Por isso, André Luiz, resumindo esse aspecto, dizia através de Chico: todo bem que você deixou de fazer foi um mal que você fez. Então, nós estamos geralmente atrelados à nossa omissão, à nossa covardia, à nossa conveniência. Estou com tanta preguiça. Semana que vem eu vou. Um dia eu apareço. Se recordam daquele fazendeiro rico lá de Uberaba que dizia ao Chico: Chico, um dia eu vou lá, vou te dar tanto dinheiro que suas crianças não vão precisar mais pedir para mais ninguém. Ele morreu. Os 4 filhos dilapidaram as fazendas que ele deixou.
2 anos depois do seu desencarne, o Chico está sozinho no centro, ele entra. Chico, eu não disse que vinha. Chico, meu amigo, eu estou aqui, vou pegar minha carteira agora. Vou assinar o cheque com o valor mais alto, porque finalmente eu tive chance de entrar aqui no seu centro e vou fazer uma grande doação para as suas crianças. O Chico, sozinho, de manhã cedo, no centro, estatelado. E Emmanuel aparece e diz para Chico: adivinha quem vai contar para ele que ele morreu? O próprio Chico. Teve que contar aquele homem tão materializado, que não tinha nem ideia de que estava fora do corpo há 2 anos, que ele não tinha mais nada, que os filhos não tinham mais nada, porque em 2 anos haviam dilapidado completamente o patrimônio tão grande que ele havia deixado. Há muitos anos atrás, na década de 70, um rapaz comunicou-se aqui num tratamento e contou que ele morava em Brasília e tinha uma moto. E ele, toda vez que passava aqui em frente à comunhão, em alta velocidade, de madrugada, dizia: meu Deus, eu tenho curiosidade de entrar nessa casa. Um dia eu entro. Não deu tempo. Ele morreu num acidente com a moto e veio ser socorrido aqui num grupo de trabalho. E chorando, através do médium, consciente de que ele estava fora do corpo físico, lamentou amargamente ter passado tantas vezes com o desejo de entrar, sem nunca ter entrado. Por isso, nós temos que ouvir a voz do nosso coração. Às vezes, nós adiamos tantas coisas que não podem mais ser adiadas. E o bem tem que ter para nós essa urgência. Tem que ter para nós essa necessidade, porque ele significa até mesmo saúde para a nossa mente, para o nosso corpo. E um dia, quando a medicina entender isso, muitas enfermidades terão rápida cura, porque o homem entenderá que ele é um todo. Ele não pode separar espírito, psiquismo do corpo físico. Kardec ainda pergunta: há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Porque essa altura você está pensando: gente, eu queria ir na festa junina amanhã, mas eu estou tão apertado de dinheiro que eu não vou, né? Eu não estou nem com dinheiro suficiente para uma cartelinha. E a resposta dos espíritos foi: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Vocês já viram que a coisa fica cada vez mais difícil. Nas 3 últimas perguntas, Kardec tinha uma coisa: ele perguntava, e às vezes ele queria sair pela tangente. Tipo assim, mas será que não dá? E o mundo espiritual nunca dizia que dava para sair pela tangente. Eles estavam ali para codificar o Livro dos Espíritos, que era o cristianismo explicado, de volta. Então, tinham que ser rigorosos mesmos nas respostas. Pergunta 644. O meio em que certos homens vivem não é para eles motivo principal de muitos vícios e crimes? Porque tem gente que nasce cercado de pessoas desequilibradas, famílias complicadíssimas, nasce em lugares onde o vício campeia. Então, será que essas pessoas, nascendo nesse ambiente, não têm uma justificativa? E a resposta dos espíritos foi: sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Nós somos tão danados que no mundo espiritual a gente diz: eu quero nascer num meio que seja completamente aversivo. Eu quero ter um pai e uma mãe que não me entendam, que não tenham condições morais de me ensinar, porque são resgates de outras existências.
Ou então, eu quero pais indiferentes à minha sorte, ao meu futuro, à minha educação. Porque nós achamos, fora da matéria, que nós vamos ter força para, mesmo que tudo esteja contra nós, sairmos daquela situação. Então, nas comunidades humildes do Rio de Janeiro, de toda parte, quando eu vejo surgir aquelas pessoas que levam arte, que levam dança, que levam tarefas, enfim, para crianças e adolescentes que vivem nessas comunidades, eu percebo que ali estão espíritos que, com certeza, se comprometeram a agir nesses lugares, a nascer nesses lugares e saberem o quanto é difícil para uma criança que não tem nenhuma referência, a não ser as referências negativas, viver uma situação de alegria. Então, meu Deus do céu, por isso existiram sempre as organizações que juntam essas pessoas para que mais e mais crianças e adolescentes, desde muito cedo, possam ser envolvidos na beleza, no que é positivo, no que é superação, no que é vencer. O esporte tem muito a ver com isso. Quantas pessoas eu conheci que nasceram em situação completamente terrível e que, através do judô, por exemplo, se tornaram um exemplo para outras pessoas que vieram depois deles. Mas parece que há um enorme interesse sempre da alma humana em ignorar tudo isso, em achar que isso não tem valor. E se nós pudermos, só nós, fazer alguma coisa, façamos, porque com certeza nós vamos nos enamorar da beleza que é você poder proporcionar às pessoas que têm menos do que você, principalmente menos oportunidade e exemplo, uma vida completamente diferente. Na penúltima questão, 645. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? E a resposta foi: arrastamento, sim. Irresistível, não. Não, porque no meio dessa atmosfera dos vícios podem se encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Aquilo que a gente estava comentando. E a última, a 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? E a resposta foi: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum mérito em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Então, se você quiser que tenha merecimento o pão que você vai dar, coma até a última fatia o seu pacote. E a última fatia você dá para alguém. Porque vocês já viram que quando nós damos daquilo que não vai fazer falta, o mérito é menor. Quando aquilo não vai absolutamente... Nós não vamos nem lembrar que aquilo estava na nossa casa, no nosso armário, na nossa vida. Portanto, com certeza, já devia ter seguido em frente, seja o que for, há muito tempo. E por isso voltamos ao egoísmo. Quando você ainda tem egoísmo no seu coração, você sempre acha que aquela calça comprida, que já praticamente está desencarnada, não vai para uma pessoa que precise mais. Você já começa a mentalizar que você vai cortar as pernas e vai fazer uma bermuda. Conheci muita gente assim. Falo porque conheci. Ah, não. Essa roupa já tem uns 2 anos que não me cabe, mas agora vai caber. Eu sinto que agora eu vou fazer a dieta definitiva e ela está lá 2 anos pendurada, mas agora ela cabe. Aquele cobertor, o famoso sapeca neguinho, é o que você vai doar. Quando você coloca ele assim, você vê do outro lado
é o cobertor favorito de doação para crianças, para adolescentes que dormem na rua, porque o nosso cobertor, o nosso travesseiro de penas de ganso, só nós merecemos usar. E isso eu estou falando de tolices, porque se formos aprofundar, nós vamos ver que ainda temos um longo caminho pela frente. Mas o mais importante de tudo isso é que nós já sabemos o que é bem, o que é mal, quanto tempo vai levar, nós já temos uma ideia. Somos almas que viemos de tanto tempo. Eu me recordo uma vez, Dr. Bezerra de Menezes, numa reunião nessa casa, incorporado em Dona Irene Carvalho, e nós conversávamos, e cada um de nós fazendo uma aposta. Eu acho que eu estou na Terra desde a época de Jesus. Eu acho que eu estou na Terra desde a Revolução Francesa. Eu acho que eu estou na Terra desde a independência dos Estados Unidos. Dr. Bezerra, sutil e nobre, como sempre disse: meus amigos, estamos todos na Terra ainda, tanto tempo antes dos 10 mandamentos de Moisés. Não precisou entrar em detalhe. Existia um livro que fez muito sucesso na doutrina espírita na década de 70, chamado Os Exilados de Capela, em que pela primeira vez os espíritos contam que Capela era um planeta de outra constelação, onde houve um grande expurgo, e espíritos que haviam fracassado em Capela foram convidados pelo próprio Cristo para habitar a Terra. Calígula, o imperador romano terrível, foi um exilado de Capela. Leonardo da Vinci foi um exilado de Capela. E tantos outros. Mas, naquela época, a gente dizia assim: nossa, eu tenho impressão que eu sou um exilado de Capela. Na mocidade, então, a gente tinha essa bobagem. Eu acho que você tem cara de exilado de Capela. Até que os espíritos nos alertaram que não era motivo de orgulho nenhum ser um exilado de Capela, porque nós já tínhamos vindo de lá, mergulhado na Terra em múltiplas vidas, e estávamos aqui até hoje. E os espíritos dizem que ainda há muitos exilados de Capela entre nós, enamorados da doutrina espírita. Então, nós estamos correndo contra o tempo, porque um planeta como a Terra nos recebeu, nós continuamos dando trabalho para nós mesmos e para os outros, e a Terra vai atravessar o mesmo processo que Capela viveu. Quem sair daqui não volta mais a viver na Terra, e isso os espíritos são muito claros ao dizer, porque a oportunidade foi perdida. Eles afirmam que do outro lado da Lua há um número enorme de espíritos que saíram da Terra nos últimos tempos, desde a Segunda Grande Guerra, e que já são informados de que não mais poderão voltar, porque fracassaram e vão habitar mundos inferiores. E viver a mesma angústia que Leonardo da Vinci, que desenhava avião, helicóptero, tudo que não existia na época dele, saudoso de tudo que ele havia vivido em Capela. Por isso, não duvidemos, vamos ser felizes fazendo os outros felizes. Todos os e-mails praticamente que a gente recebe do programa Conversando com Maíse, e vem do mundo inteiro, dizem: Maíse, Valesca, Jack, eu estou com tal dificuldade, eu estou vivendo tal drama, e são às vezes coisas terríveis. Mas o que eu ouço dos espíritos sempre é: incentive a fazer o bem, encontre solução fazendo o bem, não desista fazendo o bem, seja o que for. Às vezes, coisas terríveis que a pessoa está vivenciando. Recentemente, num e-mail, um rapaz paralisado na cama disse: a única coisa que eu faço é, com o dedo que eu ainda consigo mexer, teclar a tela do computador para entrar nas palestras da comunhão, para assistir os programas da comunhão, com 23 anos. Então, às vezes, a gente reclama de tanta coisa, a gente é
tão tolo ao dar valor a coisas que não têm valor nenhum. Quando fulano envelhecer e olhar para trás, ele vai ver que isso era uma bobagem. Mas para que nós precisamos envelhecer? Para reconhecer que as coisas que nos afetam, que nos atropelam, são às vezes tão tolas, face a coisas tão graves que os nossos irmãos em humanidade estão vivendo. Por isso, se nós temos o conforto na nossa casa para voltar, vamos dar valor a isso, porque há milhões que dariam tudo para simplesmente à noite ter um lugar para dormir. E enquanto nós não nos lembrarmos disso com frequência, nós vamos continuar nos nossos desejos, nos nossos pedidos, nas nossas listas. E o bem e o mal vão continuar lutando portas adentro da nossa alma. Os espíritos desencarnados aqui presentes sabem muito bem disso. A única diferença de nós para eles é o atual estado. Estamos mergulhados no corpo e eles fora, planejando com certeza mergulhar no corpo. E nós amanhã estaremos fora do corpo e vamos prestar contas, não duvidemos, de tudo que nós deixamos de fazer. Das coisas pequeninas, tolas, medíocres, das fofocas, do não aceitar o outro, do fingir que se gosta sem gostar de verdade. Parece que não, mas vão nos perguntar sobre o que nós fizemos do nosso próprio coração e do coração daquele que ia ao nosso lado. Claro que se você tem 20 anos e está na plateia, diz: coitada da Maíse, com quase 62 ela já está se preparando. E devemos estar sempre preparados, porque a gente nunca sabe. Coração de gente moça também para. Mas eu espero que vocês, os mais jovens, vivam 100 anos para poder fazer muito e mudar o mundo, começando por si mesmos. Mas não duvidemos, para todos nós, o dia chegará. Nós todos sabemos, desde a hora do nosso renascimento, que a morte física nos colherá em alguma parte. Nós ficamos assombrados, ficamos desesperados, fazemos promessa, tomamos tudo que é remédio na esperança de ir adiando. Mas o dia chega. Eu me lembro do Chico, ele dizia: não tenho medo da morte, mas do processo. Até ele receava o processo. E, no entanto, ele viveu um processo de luz a vida inteira e disse naquela noite: eu vou ali tirar um cochilo. E quando alguém foi chamá-lo, ele havia partido. Serenamente, ele que havia lutado com tantas enfermidades ao longo da vida, mas que com sua mediunidade, 412 livros psicografados, sem nunca receber um centavo por nenhum deles, construiu a sua escada de luz. Ele e tantos missionários que Deus manda de vez em quando para nos lembrar de que é possível. Nós não fazemos porque não queremos, porque nossa alma ainda tão cheia de conveniências, por mais que afirme ter fé, ainda não tem a fé transformadora. Porque no dia que tivermos, ela transformará principalmente a nós. Há um livro chamado Semeador em Tempos Novos, um livro difícil de achar. Tem 30 anos que foi psicografado pelo Chico. E há uma mensagem aqui que os amigos espirituais sugeriram que eu lesse para vocês. É o capítulo 16. Emmanuel através do Chico. Uma hora virá, é o título da mensagem. Uma hora virá em que a senda terrestre se te revelará sob nova expressão. Hora em que te despedirás de todos os patrimônios que desfrutaste no mundo. Em que compreenderás na terra a escola que te serviu generosamente. Em que verás no corpo a madura bendita a garantir-te o aprendizado. Em que reconhecerás no ouro e na posse valiosos empréstimos do divino poder que detiveste a título precário. Hora em que desejarias ter sido a melhor das criaturas, para que a simpatia dos outros te acalente a alma inquieta. Em que todos os nobres ideais não cumpridos
surgirão aos teus olhos, perguntando: por que nos esqueceste? Em que a luz da memória te fará lembrar, dia por dia, devolvendo-te a plantação do caminho percorrido em forma de colheita. Hora em que o pensamento, por mais célere, não recuperará os minutos perdidos, em que as mãos, por mais diligentes, não conseguirão retroceder para realizar a tarefa menosprezada, e em que a língua, por mais culta, não conseguirá recuar para refazer as palavras irrefletidas. O aprendiz chega ao dia da aferição do aproveitamento, o operário atinge a ocasião em que será julgado pela obra feita. Alcançarás igualmente a hora inevitável, em que cessará a tua presença visível entre os homens, para que a terra te julgue. Vive assim de acordo com a simplicidade do amor e com os ditames da verdade, plasmando o bem por onde transites, sem olvidar os tesouros do tempo, de vez que o mal em nosso espírito, ainda mesmo quando estejamos libertos da algema física pela graça da morte, será sempre o inferno que não nos permitirá viver o céu nos céus. Extraordinária mensagem, psicografada há 30 anos atrás. Esse dia vai chegar para todos nós, meus amigos. Quanto mais tarde, melhor, para que nós possamos fazer muito e talvez pela primeira vez em todas as nossas existências, chegar do lado de lá e poder contar uma história feliz. Desejando a todos nós que nós possamos, nas nossas escolhas, ter sempre o bem como nosso maior compromisso. Como dizia Alta de Souza através do Chico, trabalha no bem antes que a dor te ajude, triste e tarde. Pensemos sobre isso. Aqui chegamos ao coração desta reflexão. O bem não é apenas um ideal distante. É ação, é escolha, é a reforma que cabe a cada um de nós, todos os dias. Maíse traz a luz de que tudo o que fazemos volta para nós, seja no mundo físico ou no plano espiritual. E que, ao cultivarmos pensamentos de caridade, tolerância, perdão, estamos não apenas construindo o nosso destino, mas também libertando outras almas. E se agora, neste exato momento, você escolhesse plantar bondade? E se olhasse para quem hoje gera dor em seu caminho e enxergasse ali uma chance de cura, para você e para essa pessoa? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que o bem é uma escolha diária. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração.